Olha eu aqui de volta, graça e paz, Deus abençoe vocês. Eu vou ler a nova humanidade em Cristo, Efésios 2, certo? Efésios 2. Eu vou ler do 11, tá bom? Do 11. Só que, peraí, eu queria, não vem da obra. Eu quero ler também um pedacinho só daqui para depois ir lá para o 11, porque é muito grande, tá certo? Olha, vou ler o 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Esse pedaço aqui é muito importante. Olha, graça e paz, dá um like, dá um joinha e compartilhe. Amém? Eu preciso de vocês para ajudar, para espalhar a graça de Deus. O reino de Deus é gigante. Deus não precisa de nada, mas eu preciso. Se vocês puderem, em nome do Senhor Jesus, Zacarias 4, não é por força nem por violência. Amém? É pelo amor do papai. Por tudo que ele fez, ele merece o nosso amor. Mas tem gente que é ingrato. Come galinha e arrota caviar. Tem gente que chupa limão de manhã, fica o dia todo com limão na boca. Prefere dar dinheiro para pastor, ver as mentiras dos pastores, os enganos deles, que não tem pastor na Bíblia, não é título, não é profissão, não é cargo. É pastor, é nós que vive reinando com Deus aqui na terra. Viu? Conosco, em Cristo. Tá vendo? Ajuda da gente, abundante riquezas. Deus deu a graça para nós. Nós já temos a graça. Para isso vocês têm que ter o entendimento. Porque pela graça sois salvo. Veja, nós somos salvos pela graça. Por meio da fé. A fé. É esse pedacinho aqui que eu quero mostrar para vocês. A fé. Não é pelas obras. O Abraão foi justificado pela fé. Como eu também. Eu sou filha do Abraão pela fé. Não é pelas obras. E isto não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Desculpa, gente. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Viu? Deus deu o Espírito de Jesus. Olha, mais uma prova aqui. Veja, mais uma obra aqui. Veja que coisa linda. Muito lindo isso. Olha, gente, Deus é bom todo o tempo. Vocês é que têm que crer nisso, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, tá bom? Agora, eu vou pegar um pouquinho do Gálatas 11. Aí eu tô dando o meu melhor, para vocês verem, tá bom? Agora, Gálatas 11. Do 11, Gálatas 2, 11. Eu já botei logo aqui, ó. Paulo repreende a Pedro. Veja, vamos dar. Eu li um pedacinho do Efésio, o outro, para vocês verem que a gente somos edificados pela fé, não pela obra. Entendeu? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resiste na cara, porque era repreensível. Ai, meu Deus. Por quê? Veja só. Pedro, eu vou resumir um pouco aqui. Pedro, ele chegava, Paulo chegava, ele ia para o lado do Paulo. Paulo é graça, né? Ele foi transformado porque Deus brilhou os olhos dele, entendeu? Paulo, ele foi levantado para graça, para gente, gentil, entendeu?
gentil. Eu estou lendo, agora pulei, estou indo para Gálatas 2, 11. Estou explicando. Paulo, ele foi levantado para nós, gentil, certo? Só que nós somos uma nova remanescente. Entende? Aí, quando Pedro chegava, ele ia para o lado do Paulo. Como que fosse graça, que estava entendendo. Certo? Pá. Aí, quando chegava o povo do Pedro, porque Pedro é a lei. Veja só, Pedro é a lei. Aí Pedro saía do Paulo e corria para os amigos dele, que é lei. Aí foi quando Paulo chegou e repreendeu o Pedro. Chamou ele de hipócrita, chamou um monte de coisa e disse, ou você fica de um lado ou você fica do outro. Quem é você? Resolva logo de uma vez. Eu estou dando um deduzindo assim. É a mesma coisa das pessoas hoje que estão nos alçapão. Entendeu? Tem gente que passa por mim e diz, eu admiro o seu trabalho, não sei o quê. Mas não sou eu, é o espírito. Mas continua no alçapão. Como admira? Ou uma coisa ou outra. É sim, sim, não, não. Para Deus é nada ou tudo. Tudo ou nada. Você tem que resolver se é lei ou é religião. Religião é uma ilusão. Religião, lei. A gente somos graça. Nós não somos religião. Graça é direto com o papai. Você decide logo o que é que você quer. Não adianta você ficar nos dois. Nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que ficar em frente com Deus. Com Deus. Entendeu? Agora veja. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensíveis. Porque antes de algum tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Veja só. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou dele, temendo os que eram da circuncisão. Por quê? Só são dois evangelhos, circuncisão e incircuncisão, certo? Pedro e Paulo. Pedro, lei. Paulo, graça. Mas é o que está acontecendo isso. Eles não podem dar a graça. Eles têm que dar a lei, que é o Pedro. Porque se der Pedro e a lei, tem isso para eles. Eles não são doidos da graça. Ele lê a graça, mas ele pula para a lei, que é o Velho Testamento. Um pano novo não faz emenda num pano velho. Um vinho novo não é a mesma coisa de um vinho velho. Mas eles estão fazendo isso. Por quê? Porque está dando mais dinheiro para eles. Vocês têm que entender, gente. Estão dando mais dinheiro para eles. E aí eles dizem que é graça. Vamos fazer uma nova aliança. Oh, meu Deus, não vai acabar com isso, não. Jesus morreu para acabar com tudo isso, mas eles ainda estão rendendo com isso, porque é o que dá dinheiro para eles. Dá dinheiro para eles. Entendeu? E vocês estão ajudando. Por isso que está todo mundo aí com iate, carro blindado, com dinheiro de vocês, e vocês estão alimentando eles. Gente, está na hora de se levantar e abrir a boca também, como eu estou abrindo. Eu dei dinheiro, beijei até o envelope, botei perfume. Se apartou dele, temendo os que eram da circuncisão. Viu? E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, que andava com Paulo. Tem um filme já, viu, gente? O filme do Paulo e do Barnabé, quando o Paulo foi levantado para a graça. Já voltou no YouTube. Eu separei até com o meu celular para eu escutar de novo. Só que é 2 horas. Mas vocês têm que se esforçar, gente. Me escuta de pouquinho em pouquinho como eu faço. Eu vou escutar de pouquinho em pouquinho de novo. Porque é muito bom aquela parte que o Paulo foi levantado, que Jesus apareceu. Paulo, você me persegue. Que ele perseguiu os crentes. Entendeu? É muito interessante. As coisas de Deus é maravilhoso, gente. Vocês têm que entender.
Porque se vocês não tiverem na graça, vocês vão ficar perturbados, sem motivo para nada. E quando a graça entra, a vida de vocês muda. Mudou a minha. É, eu vou parar um pouco, não vai dar mais para eu fazer o resto, tá bom? Mas Gálatas 2, do 11 em diante, vocês procuram ler. Eu vou ler o máximo que der, porque já está com 10 minutos. Ó, e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem diretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, olha aí, agora, veja, na presença de todos, se tu, Pedro, se tu, sendo judeu, vives como os gentios, vives como o gentio, veja, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeu. Viu? Por quê? É a mesma coisa que a pessoa vive dentro desse alçapão. Nós somos graça. Veja só. O que ele está dizendo aqui? Nós somos graça. Todo mundo é graça. Mas os cangulosos, mentirosos, preguiçosos, os hipócritas e fariseus, tá fazendo como que as pessoas é judeu. É naquele tempo. Entendeu agora? Nós não somos judeu. Nós somos graça. Nós somos gentil. Mas se você vive lá dentro, os cangulosos estão fazendo vocês disso. Que vocês não são gentil, que vocês não são graça, que vocês não estão no reino de Deus. Deu para entender? Se vocês continuarem lá dentro, não tem como Deus operar na vida de vocês, gente. Vocês estão seguindo a homem, não a Deus. Deus quer que vocês façam um casamento com ele. Porque quando você casa com seu marido, você não quer que ninguém se meta, não é? Então pronto. Então Deus quer que você case com ele. Ele já casou com você. Casamento a um não dá, tem que ser casamento com dois. Então ele quer que você case-se com ele. Abandone tudo, renuncie tudo e fique só com Deus. Ligado com ele, conectado com ele. Mas enquanto você viver dentro desses alçapão, você não tem como. Deus não vai operar, porque você já está com tudo pronto. A vida de você já está ótima, maravilhosa, lá em cima. Mas só vai descer enquanto você crê que Deus já fez tudo isso. Enquanto você não crê, minha irmã, você não vai ter nada. Deu para entender? A mesma coisa. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro corria para o judeu, corria para o Pedro, com Paulo, quando chegava. Ele não sabia o que é que ele era. Se era lei ou se era graça. Aí Paulo chamou ele a atenção na frente de todo mundo. Seu hipócrita, tal, falou um monte de coisa. Nós somos judeus na natureza e não pecadores, dentre os gentios. Veja só. Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei. Não, mas pela fé em Jesus Cristo. Tá vendo? Pela fé. Se você tiver fé, confiar e crer, acabou. Deus toma conta do teu corpo e acreditando que Deus deu seu próprio filho. Não é vã a morte de Jesus. Foi a morte de Jesus que fez a gente estar aqui. Romano 6. Nós fomos ressuscitados junto com Jesus. E a fé do Abraão, Romano 4 e Gênesis 17. Eu dou capítulo e versículo para vocês verem. Sabendo que o homem não é justificado pela obra. O Abraão não foi justificado pela obra, foi pela fé. Entendeu? Pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Olha só, nós somos justificados, gente. Já que eu estou aqui, eu acho que eu vou terminar, peraí.
Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Porventura, Cristo ministro do pecado? Claro que não. De maneira nenhuma. Claro que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto. Tá vendo? Nós estamos mortos para a lei. Vivo para servir a quem? A Deus. Veja, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Cristo. Veja, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viu? Que é o que eu falo. Gálatas 2,19, Romanos 6,10 e Filipenses 1,21. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Veja agora, veja. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele morreu em vão? Claro que não. Não? Ele não morreu em vão. A gente só está aqui por causa dele. Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. Queriam matar ele antes, não conseguiram, porque Jesus fugiu. Tem que assistir Paixão de Cristo. Ele fugiu. Olha, vou encerrar aqui, tá muito bom, muito bom. Oh, meu Deus, que coisa linda. Gálatas 2. Vocês têm que ler, gente. É muito bom. Deus abençoe, viu? Senão o vídeo fica muito grande. Ô, gente, entende? Eu estou dando o meu melhor. Você viu que eu li um pedacinho do Efésios para você ver que nós já somos salvos pela graça. Diante a fé, a fé, a fé, a fé. 2 letrinhas, mas é fé, é fé. Amém? Eu vou cuidar na vida, senão vai demorar a postar. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Se cuida, gente. O único intercessor intermediário entre Deus e o homem foi Jesus. Jesus se esforçou. Ele fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa, tá bom? Amém? Graça e paz. Eu agradeço a todos que estão seguindo a Cristo. Amém? Deus abençoe.